Bom dia, meninos e meninas. Vamos para a nossa correção da atividade do ciclo 2. O exercício 1, ele fala para a gente considerar o flúor, que vai aparecer como fluoreto de sódio. Fluoreto vem do flúor, que é o F, e o sódio vem do sódio, que é o Na. Então, eu olhei na tabela periódica, o F vale 9, número atômico. Tá aqui, ó. O número atômico do F é 9 e o número atômico do Na é 11. Fiz isso, eu vou fazer a distribuição eletrônica. Eu já fiz a distribuição do F, ó. Os números de cima tem que somar 9, ó. 2, 4, com 5, 9. Agora eu vou fazer a do Na. 1S2, 2S2, então a gente já somou 4. 2P6, já somou 10. 2, 4, 10, falta 1. 3S1. Fez isso, você vai olhar a maior camada da sua distribuição eletrônica. No F, a maior camada é a camada 2, que é o número grande que aparece antes da letra, ó. Essa camada, ela aparece 2 vezes, então a gente vai somar ela toda, ó. Então, a gente tem 2 com 5, a gente tem 7 elétrons nessa maior camada. No Na, a maior camada dele é a camada 3, que é o maior número que aparece antes das letras. Nessa maior camada, a gente só tem 1 elétron. Aí, a gente tem que lembrar da regra do octeto. Para ele ficar estável, ele precisa atingir 8 elétrons. Aí você vai ver o quanto ele já tem e o quanto falta para ele ficar com 8. Se ele tem 7, falta 1 para atingir 8. E se ele tem 1, falta 7 para ele atingir 8. Aí o que você tem que lembrar? Primeira parte perde, segunda parte ganha. Primeira parte é positiva, segunda parte é negativa. Você vai circular sempre o menor valor. O menor valor entre o 7 e 1 é 1. E o menor valor entre o 1 e o 7 é 1. Aí você vai fazer a fórmula iônica. Como que você vai fazer a fórmula iônica? Você vai pegar os símbolos, que é o F e o Na, e vai ver a parte que você circulou no F. No F você circulou o menos 1. E no Na você circulou o mais 1. Na fórmula iônica, sempre o positivo tem que aparecer primeiro. Então, vai ficar Na mais 1 e F menos 1. Você pode colocar só Na mais e F menos. O número 1 não precisa aparecer, tá? O que que significa? Você vai pegar esses números de cima e vai inverter, ó. Então, aqui nós vamos ter o Na1, que esse 1 veio aqui para baixo, e o F pega esse 1 que estava em cima do Na para ele. Então, a gente também omite esse 1, então fica Na, F. Quer dizer que na nossa ligação, a gente tem que colocar só um Na e só um F. Aí a gente vai ver quantos elétrons a gente vai colocar em cada um, tá? O Na, que é a distribuição de baixo, ele tem um elétron na maior camada dele, então você vai colocar um ponto só nele. O F, na maior camada dele, ele tem 7 elétrons, então você vai colocar 7 pontos no F. Fez isso, você vai fazer a transferência de elétrons. Quem perde é o Na, então a seta sai do Na. Quem ganha é o F, então a seta chega no F. Aí você vai observar quantas setas vai sair. Uma seta sai, uma seta chega. Então, aqui, ó. O Na perdeu um elétron que ele precisava perder e o F ganhou um que ele precisava ganhar. Quando ele já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganhou um, ele ficou com 8. Isto aqui é ligação iônica. Ligação iônica. Então, a opção correta é ligação iônica. Letra A, tá? Número 2, ele fala do KCl. Olhei na tabela também, o K é 19 e o Cl é 17. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Eu vou ver quanto que somou. 2, 4, 10, 12, 18. Falta mais um. Então, 4S1. O flúor tem 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ó. 2, 4, 10, 12. Para 17 falta 5. Então, o P pode colocar 6, mas eu preciso só de 5, vou colocar 5. A maior camada do K é a camada 4. Ela aparece com um elétron. Então, eu vou colocar um elétron aqui. A maior camada do Cl é a camada 3. Ela aparece 2 vezes. Então, eu vou somar toda ela, ó. O 2 com o 5 vai dar 7 elétrons, certo? Então, eu vou ter
que somar algum valor para elas ficarem estáveis, cada átomo. Precisa obedecer a regra do octeto, que são 8 elétrons. Então, aqui falta 7 elétrons, aqui falta 1 elétron. É o mesmo procedimento. Primeiro perde positivo, segundo ganha negativo. Círculo menor valor do primeiro é 1, do segundo também é 1. Então, eu vou colocar os símbolos, ó, o K e o Cl na frente. O K ficou mais 1, então eu vou colocar o mais 1 aqui. E o Cl ficou menos 1, vou colocar o menos 1 aqui, ó. Aí a gente vai inverter os sinais, certo? Inverter os valores, perdão. Então, eu tenho K e tenho Cl. Um do Cl vai para baixo do K e um do K vai para baixo do Cl. Mesmo procedimento, não precisa colocar o número 1. Então, fica K e Cl só, que é esse aqui que ele já deu. Ele já forneceu ela pra gente. Então, a gente só confirmou que tá correto. Agora, a gente vai fazer a ligação iônica. Na ligação iônica, quer dizer que eu vou usar só um K e só um Cl. Eu vou observar, o K ele tem 1 elétron na maior camada, então 1 ponto. O Cl tem 7 elétrons na maior camada, então 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O K tem que perder 1, então sai uma seta do positivo e no negativo é 1. Então chega uma seta no negativo, certo? Então o K perde 1 elétron e leva ele para o Cl. Isso aqui é a ligação iônica, tá? Então a opção correta é a opção C. É desse jeito que você tem que responder seu exercício. Eu frisei várias vezes. Demonstra tudo, desenvolve tudo. Quem não fez dessa forma, não está validada a atividade. Ok? Exercício 3. Ele falou que tem um elemento químico que tem número atômico 12, esse elemento ele chamou de A, e um que tem número atômico 35, ele chamou esse elemento de B. Então, eu já coloquei o A e o B aqui. Vou fazer a distribuição, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 2, 4, 10. Para 12 falta 2. 3s2, somou 12. Agora, a gente tem que somar 35. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Agora, eu vou ver quanto que eu já tenho, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Para 35 falta 5. O P cabe 6, mas eu vou colocar só 5, porque eu preciso só de 5. Vou novamente na maior camada. A maior camada do A é a 3. Ela tem 2 elétrons. A maior camada do B é a 4. A 4 aparece 2 vezes, ó. Então, eu vou somar ela toda, ó. 2 com 5, 7 elétrons. Vou observar a regra do octeto para ver a estabilidade, sempre obedecendo 8, salvo algumas exceções. Se ele tem 2 para 8, falta 6. E se ele tem 7 para 8, falta 1. Primeiro perde positivo, o segundo ganha negativo. Menor valor do primeiro, o 2. O menor valor do segundo, 1. Então, eu vou copiar o símbolo do A e o símbolo do B. O A ficou mais 2, então, eu vou colocar mais 2 em cima do A. O B ficou menos 1, então, eu vou colocar o menos 1 aqui, ó. Lembrando que esse 1 não é obrigatório colocar, tá? Vou inverter os valores para fazer a fórmula iônica. Então, a gente vai ter a mesma ordem, A e B, sempre o positivo primeiro. O 1 desce para o A e o 2 desce para o B. Lembrando que esse 1 não precisa aparecer, então ele pode ficar A, B, 2, certo? Então, a gente já sabe que a opção tem que aparecer A, B, 2. Na nossa ligação iônica, a gente vai usar só um A e 2B. Então, 1B, 2B. Vou lá na distribuição eletrônica, vou olhar a maior camada, ver quantos elétrons ele tinha. O A na maior camada tinha 2 elétrons, então vou colocar 2 pontos no A. E o B na maior camada tinha 7, então 7 pontos em cada B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada A tem que perder 2 e cada B só pode ganhar 1. Então, se eu pegar esse elétron e levar aqui para o B, ó, esse B já ganhou 1 que ele precisava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho que fazer esse A perder esse outro aqui, porque o A tem que perder 2. Para onde que vai esse elétron? Para o outro B. Então, aqui nós temos o AB2 fazendo ligação iônica. Então, a opção correta é a letra B. Então, essa foi a nossa correção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.